Bom dia, amigos. Hoje é dia 22 de maio de 2016 e nós estamos aqui em Cuiabá, na capital mato-grossense, para realizar atividade dentro do convênio da ABIDES com a Universidade Federal do Mato Grosso na área de desenvolvimento sustentável. Mas como nós já vínhamos desenvolvendo uma série de análises, principalmente agora, nessa fase de transição de governos, falamos sobre a questão do impeachment e sustentabilidade, falamos também de que o Brasil não precisa de lideranças messiânicas e abordamos finalmente a transição, o papel da ex-presidente Dilma na transição e seu desempenho nos governos anteriores, nos seus mandatos anteriores, e mostrando as oportunidades que a presidente Dilma perdeu de se afirmar como uma liderança, e principalmente nessa fase, quase que já no final da fase em que o impeachment foi ganhando dimensões maiores e sendo aprovado pelas diversas instâncias do Congresso Nacional, a presidente se deixou enredar por uma série de fatores que nós já discutimos, aprofundamos nesse vídeo. Então, por uma questão de isonomia, nós não poderíamos deixar também de falar sobre o novo governo que se instala, que, na nossa opinião, Fernando Henrique Cardoso ele foi preciso ao definir esse governo como um governo de emergência. Que um governo de transição não poderia ser, não seria o mais adequado, porque a transição presume sair de uma determinada situação e ir para uma outra conhecida. O problema é que nós não conhecemos ainda para onde vamos. Então fica difícil dizer que é um governo de transição. Claro que a expectativa do mercado, a expectativa da população, principalmente das pessoas que hoje, os 11 milhões de desempregados no país, é que vamos chegar num lugar melhor, onde o Brasil esteja com a sua economia em crescimento, né, talvez daqui a 2, 3 anos, né, superado a questão do déficit fiscal e uma série de problemas que nós todos já sabemos que não é necessário aprofundar sobre essa crise política e econômica que nós estamos vivendo desde a eleição de 2014, principalmente. Mas a nossa visão a respeito desse governo de emergência é que ele tem que ser um governo de emergência, né? E as questões iniciais que vamos colocar é a questão do sistema, que nós estamos um sistema conhecido como presidencialismo de coalizão. É necessário, então, nesse sistema, para que o presidente da República possa ter a sustentação e aprovar as medidas necessárias, de uma sustentação do Congresso Nacional. O presidente Temer tem a tarefa ingrata de tentar conciliar a composição de um governo que atenda os requisitos para a formação de uma base de sustentação do Congresso Nacional, ao mesmo tempo colocar figuras dentro de um perfil de competência e honestidade que sinalize para a sociedade uma mudança em relação ao governo anterior, o governo que sai, que deixou muito a desejar, porque nos estertores chegou até mesmo a presidente Dilma cometeu a heresia de convidar o ex-presidente Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil, uma coisa que sem cabimento em todos os sentidos, né? Uma presidente chamar um ex-presidente para ser ministro, isso aí só cabe na cabeça mesmo de quem já perdeu o controle da situação, né? Mas o Temer está no começo do processo. Então vamos aqui analisar alguns aspectos para a gente poder qualificar essa nossa discussão, né? Por exemplo, na área econômica, que é a área mais sensível desse processo, o Temer teve o cuidado de formar uma equipe mais profissional. Coloca como ministro da Fazenda Henrique Meirelles, sinaliza para o mercado uma pessoa qualificada e ao mesmo tempo com experiência e com uma imagem consolidada tanto no mercado financeiro, no mercado nacional, como no mercado internacional. Compõe uma equipe econômica profissional, coloca no Banco Central pessoas que já tiveram passagem pelo próprio Banco Central, pessoas do mercado e outras que já tiveram papel importante no governo, mantém alguns funcionários de alto escalão do governo anterior que demonstraram competência, imparcialidade e profissionalismo, e isso sinaliza, então, uma solução adequada para a questão mais importante, uma das mais importantes questões, que é a questão da economia. E outros ministérios buscam colocar figuras relevantes
dentro da aliança principal, uma das principais alianças partidárias do PMDB, que é com o PSDB, o senador José Serra, ministro de Relações Exteriores, que já aponta uma nova visão da política externa brasileira, abandonando que é a visão petista de política externa, que era uma aliança automática com os bolivarianos, Cuba, uma versão meio que esquerdista, já ultrapassada, inclusive, porque o Brasil tem uma dimensão muito maior no cenário internacional. Ficar restrito ao mundo ideologicamente próximo às forças de esquerda no Brasil, ou direcionar para um terceiro mundismo, foi um atraso na política externa brasileira. Embora temos que reconhecer alguns avanços, a política de aproximação com a África é um acerto, principalmente do ex-presidente Lula. Considero que a questão dos BRICS também é um acerto, embora tenha que ser muito cuidado com isso, de não ter a ilusão de que os BRICS vão criar uma nova estrutura, uma nova correlação de força, porque a hora que o interesse da China for afetado diretamente, não pense que a China vai olhar para compromisso com os BRICS como uma referência para tomar suas decisões. Isso aí seria uma grande ilusão. A própria Rússia. A Rússia é um país que já está num nível disputando com os Estados Unidos, com a Europa, a liderança, por exemplo, na solução da crise da Síria. O Brasil não tem ainda essa dimensão, portanto, o BRICS é um acerto, é um concerto que deve ser privilegiado dentro de uma expectativa realista também, né? Na América Latina, certamente, a aproximação com a Argentina, mas com um governo mais alinhado com a filosofia colocada pelo PMDB e seus aliados, vai possibilitar acordos para solucionar os impasses que vinham sendo gerados. Mas uma outra questão fundamental é a dimensão da reforma ministerial. Claro que o Temer tentou reduzir ministérios, fazer uma adequação da nova estrutura ministerial com a necessidade de cortes orçamentários, eliminou grande parte dos cargos comissionados, fala-se em 10 mil cargos comissionados, não é necessário eliminar mais, isso é pouco ainda, né? Mas não se pode exigir do governo também que ele, nesse momento, entre num desgaste, até porque a presidente Dilma ainda não sofreu impeachment. Qualquer erro grave do governo Temer poderá implicar numa perda de voto no processo de impeachment da ex-presidente Dilma no Senado. Agora, em relação à reforma ministerial, houve um primeiro grande choque, quando o Temer incorpora o Ministério da Cultura ao Ministério da Educação. Então, essa reforma ministerial, ela tem esse papel de sinalizar uma mudança não só quantitativa como qualitativa. Nós fizemos, na época em que a presidente Dilma acenou com uma reforma ministerial, fizemos uma análise das possibilidades. Por exemplo, nós levantávamos a criação do Ministério da Produção e Desenvolvimento Sustentável, que englobaria a agricultura, pecuária, abastecimento, desenvolvimento agrário, pesca e agricultura. Seria o Ministério de Desenvolvimento Sustentável, que seria uma visão nova, mas isso obviamente não seria encampado, não será encampado, porque nesse momento é um momento de emergência e não de transição. Pensamos também na criação, recriar o Ministério da Infraestrutura e Gestão Territorial, porque infraestrutura está intimamente ligado com a gestão do território e das potencialidades da economia, né? Seria a geopolítica nacional, né? Onde estaria o Ministério das Cidades, o Ministério de Minas e Energia, Transporte, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Secretaria Especial dos Portos e Secretaria de Integração Nacional. Demos essas pinceladas numa visão mais avançada de um ministério mais enxuto e mais eficaz. Mas voltando à questão do Ministério da Cultura, isso foi um primeiro equívoco, um erro de avaliação do governo Temer, né? Porque a reação do público ligado à cultura é muito forte, porque esse segmento tem uma visibilidade natural na mídia e na sociedade, né? Mas o Temer anunciou ontem a recriação do Ministério da Cultura. É necessário, por outro lado, que o governo Temer tome ações de caráter emergenciais, que é a característica do seu governo, de fazer uma
uma verdadeira varredura e um saneamento desse ministério. Por quê? Temos exemplos aí de várias, dentro da Lei Rouanet, que na realidade é uma renúncia fiscal, quem acaba pagando essa conta somos nós, contribuintes, né? Os artistas são beneficiados através de critérios, no mínimo, duvidosos, para não falar desonestos. Eu não tenho como provar, não vou falar isso. Mas está aqui, um show de 5,8 milhões de reais. Uma turnê de um artista, 4,1 milhões de reais. Um blog de uma artista famosa, 1,3 milhões de reais. Um documentário de um sócio do governo, 1,5 milhões de reais. Foi aprovado 25 milhões de reais para o concerto de um maestro, o maestro João Carlos Martins, que ele nem sabia que o projeto tinha sido apresentado por uma tal de produtora Ranave Projeto de Marketing Cultural. Essas produtoras que estão gravitando em torno do Ministério da Cultura são verdadeiros sanguessugas, que aproveitam da inserção política através de indicações políticas e ficam, obviamente, se aproveitando dessa situação. Isso tem que ser revisto nesse novo ministério. Famosos, entre aspas, que vão para a rua protestar contra a incorporação do Ministério da Cultura ao Ministério da Educação, com grandes interesses lá dentro do Ministério. Isso é inaceitável. Nós somos a favor da recriação do Ministério da Cultura, mas sob outra ótica, dentro de outros moldes, onde o Conselho Deliberativo que aprova os projetos seja totalmente revisto, e seja trocado. Esse conselho tem que ser, as pessoas têm que ser trocadas, tem que ser eleito um novo conselho. Inclusive, muitos beneficiários da Lei Rouanet vão captar recursos nas empresas estatais, o que é um desvio de função, claro. A empresa estatal, ela poderá sim apoiar projetos culturais, mas dentro de uma seleção honesta, não através de apadrinhamentos políticos, que a pessoa vai na Lei Rouanet, através da influência política, através dessa mesma influência política, entra nas estatais ou nos fundos de pensão das estatais e consegue os recursos que são nossos, e isso tem que ser moralizado. Dentro dessa nova composição ministerial que foi feita pelo presidente Temer, houve um acerto, mais um acerto, que foi a recriação da Secretaria de Segurança Institucional, que inclui a ABIN, liderada pelo general Sérgio Etchegoyen. É um resgate, dada a importância das questões de segurança institucional a nível de Estado, o resgate dessa secretaria fora da estrutura da governança política da Presidência da República, isso dá o status necessário para que a segurança institucional do país, inclusive as questões de inteligência, esteja colocado no lugar adequado para atender a esse requisito de que é um serviço do Estado, para o Estado, para a sociedade, e não para um governo. Bom, um segundo ponto fundamental dentro desse conceito de um governo de emergência, né, é a questão da reforma política. É necessário uma visão nova de fazer política. O próprio governo, através agora do ministro da Casa Civil, a Casa Civil, hoje ocupada pelo ministro Eliseu Padilha, terá uma função muito mais ampla do que anteriormente, que era uma mera coordenação de ministros. Ele tem que promover a interação entre as ações de governo, para que as funções governamentais elas tenham seu efeito de uma forma integrada. É necessário uma interação, intercomunicação entre todos os segmentos do governo para que a sinergia apareça, para que não sejam somente ações isoladas. É necessário que esse governo de emergência ele consiga realmente resolver os problemas crônicos, os problemas críticos do país. Isso só se fará através de um governo que tenha uma visão mais ampla, uma visão de integração nacional. Inclusive, o presidente Temer tem que cumprir aquilo que ele mesmo propôs. É necessário que o presidente da República se transforme numa liderança capaz de unir o país e os segmentos da sociedade, os segmentos organizados, a população, a sociedade em geral, tem que entender, e isso é papel do governo colocar essa posição muito clara, que nós vivemos um momento de emergência, onde vamos ter que renunciar sim a alguns benefícios que a gente vinha tendo.
que nesse momento vai ser necessário uma união nacional para que as medidas que forem enviadas ao Congresso sejam aprovadas. Nós não podemos mais ficar apresentando medidas para não serem aprovadas. Claro que a democracia tem que imperar, a justiça tem que imperar, o Estado de Direito tem que imperar, mas a questão da emergência nacional é preponderante nesse momento. Então, há que se haver um pacto nacional no qual o presidente da República terá um papel relevante de estar sempre comunicando com clareza tudo que se pretende para que a população se engaje naquilo, que ela se sinta parte daquela decisão que está sendo tomada, porque ela vislumbra que, a passar dessa emergência, nós teremos um futuro melhor para todos nós, inclusive para os desempregados hoje, que estão aí na casa já de quase 12 milhões de pessoas. E, finalmente, a reforma política tem que entrar na pauta. Está claro para nós que esse sistema presidencialista brasileiro, ele não é mais capaz de dar a resposta. Esse presidencialismo de coalizão, esse sistema político nosso, ele está falido. Tanto que as dificuldades do governo Temer derivam do sistema político. Claro que as pessoas também que fazem parte do governo, elas são exatamente os agentes concretos, os agentes que vão realizar as transformações. Eles também têm que ter a qualidade. Mas o sistema político está doente. Então, colocamos como prioritária a questão da discussão de um novo sistema, inclusive, principalmente colocando o parlamentarismo como uma perspectiva real. Vamos seguir, é muito melhor para o Brasil se espelhar no modelo europeu, da Inglaterra, da Alemanha, são modelos que levaram a uma sociedade estável, tanto que na crise europeia, o país que lidera, o país que sobressalta é a Alemanha. A Inglaterra está conseguindo acompanhar também a Alemanha, a Itália, estão conseguindo superar as crises que nós passamos, porque o sistema... Inclusive, eu faço uma pergunta: quem sabe quem é o primeiro-ministro, por exemplo, da Suécia? Quem sabe qual é o chanceler da Áustria? Ninguém sabe. O primeiro-ministro da Suécia é o senhor Stefan Löfven. O primeiro-ministro da Áustria é o senhor Christian Kern. Eu mesmo não sabia, eu fui pesquisar isso, né? Muitas pessoas não sabem por quê. O parlamentarismo é um sistema no qual a personalidade, a imagem do presidente, ela não é relevante. Não temos elimina-se a possibilidade desse messianismo que nós temos aqui. O presidente aproveita-se do marketing político e se coloca como se fosse um inatingível, um inatacável, e faz discursos inflamados e leva a massa aos descaminhos, à desinformação. Enquanto, por exemplo, na Suíça, o governo é exercido por um conselho de 7 ministros eleitos pela Assembleia Nacional, sendo que esses 7 ministros são coordenados por um presidente e um vice-presidente, que se troca todo ano, de modo que todos os 7 ministros do conselho acabam exercendo a presidência e a vice-presidência do conselho, que é o conselho executivo que governa o país. E há modelos mais eficazes, mais democráticos, mais transparentes. A gente precisa avançar nisso e sair dessa armadilha de um sistema que comporta aí 38 partidos, uma coxa de retalho, uma troca de favores e favorecimentos, né, que tem levado o país a isso que nós estamos vendo hoje. E isso claro que isso não vai se mudar no curtíssimo prazo, nem é o papel de um governo de emergência resolver isso. Mas colocar essa questão em debate e apontar um norte para essa discussão, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso sistema político, é uma tarefa também desse governo que está assumindo.